Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite sobre esse tema, só jamais. Só jamais. E se nós pararmos um pouquinho para analisarmos, num contexto de guerra espiritual, obrigado, Evaldo. Num contexto de guerra espiritual e até mesmo de guerra natural, uma das formas que o inimigo usa para levar alguém à destruição é isolar a pessoa. Ela isola. E ela faz isso de diversas maneiras. E o inferno e os seus demônios, eles fazem questão de fazer isso de maneira sutil. Às vezes, através da ofensa, a pessoa se sente ofendida e a ofensa é uma das principais armas do inimigo. Através de acontecimentos, através de comentários maldosos. Quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz que eram milhões de pessoas. E tinha um povo naquela região chamado Amalequitas. E esses Amalequitas, na Bíblia, são figuras de espíritos malignos. E os Amalequitas, eles ficavam esperando aqueles que se distanciariam da caravana, os feridos, os fracos, os enfermos, eles se afastavam da caravana. Então os Amalequitas vinham e atacavam eles e matavam. E aquilo foi irritando os céus ao ponto de Deus dizer que o nome de Amaleque será riscado da face da terra. E quando você assiste alguns documentários, principalmente Discovery, alguma coisa nesse sentido, no reino animal, eu já vi muitas vezes que os predadores, geralmente os leões, eles ficam assim, olha, e eles veem aquele tanto de animal, aqueles animais, muitos animais, e eles ficam por um tempo observando o que está ferido, o que está fraco e o que está separado do grupo. E depois de algum tempo que aquele predador está observando os animais, ele parte em disparada rumo ao alvo dele. Ele já definiu qual é o alvo que ele vai investir. E é engraçado que quando a gente assiste aqueles documentários, você vai ver que são dezenas, centenas de animais correndo, passando pelos predadores, pelos leões. E os leões não estão preocupados com aqueles que estão correndo, com aqueles saudáveis. Eles estão com os olhos fitos naquele que está isolado, naquele que está mancando, naquele que de alguma maneira está debilitado, está afastado. E ele pega a presa, e ele pega o animal e vai embora. E a mesma coisa acontece na nossa vida, no dia a dia. É muito importante nós entendermos que a fé cristã, a nossa fé, ela é uma fé relacional. Nós temos um Deus que Ele é um Deus de perto e é um Deus de longe, como diz Jeremias capítulo 23, verso 23. Por quê? Porque nenhum lugar nós podemos nos afastar do amor de Deus, da graça de Deus. Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nem a morte, nem a vida, nem a tristeza, nem a alegria, nada, absolutamente nada, nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Deus é um Deus que antes de eu converter, eu imaginava Deus como um senhor idoso, de cabelos brancos, compridos, de barba grande, com um cajado na mão, que estava muito distante, e estava ali com a bengala pronta para dar uma cajadada em quem o desobedecesse. Mas depois que eu
tive um encontro real com Jesus, eu entendi que Deus é um Deus de proximidade, que Deus é um Deus relacional. Quando Jesus ele chama os seus 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus primeiro chamou os discípulos para estarem com ele e depois os enviou. Ah, pastor, mas isso é Jesus, isso é a graça. Pois é, mas a Bíblia também diz lá em Gênesis que Deus todos os dias, na viração do dia, 6 horas da tarde, Deus ia ao jardim do Éden para ter um encontro e para ter comunhão com o homem. A Bíblia não fala que Adão ia ao encontro de Deus, não. O que a Bíblia diz é que esse Deus que nós servimos, esse Deus relacional, ele se movia do seu trono e ele ia ao encontro de Adão para ter comunhão com ele. Então Deus, ele se importa com esse relacionamento. Deus não é um Deus seco, como também não é um Deus super carente, que necessita de pessoas bajulando ele dia e noite. Deus não tem problema de baixa estima, mas Deus decidiu se unir, Deus decidiu se relacionar com o homem. Então Deus é um Deus de perto. Ah, pastor, mas eu não sinto Deus. Você não precisa senti-lo, você só precisa acreditar que mesmo que você sinta, mesmo que você não sinta, Ele está aqui, porque a palavra diz que onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu não me movo por sentimento, eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio, e por todas as escrituras está escrito que Deus é um Deus relacional. E em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. No original a palavra une é amálgama, que vem de amalgamados. É a mesma, presta atenção, é o mesmo produto que dentista usa para misturar aquelas massas e fazer a obturação. O que Paulo está dizendo é que aquele que está amalgamado com o Senhor, que aquele que se une ao Senhor de maneira relacional, torna-se um só com Ele. Então Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus que precisa das minhas penitências para que Ele se relacione comigo, de maneira alguma. Ele deseja ter comunhão comigo, Ele deseja ter comunhão conosco, Ele deseja ter comunhão com você. Por isso que Deus escolheu enviar o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para poder viver entre nós. E por 33 anos Jesus esteve aqui na terra, e nos últimos 3 anos do seu ministério prático, Ele se misturou com o ser humano, Ele chorou com os que choram, Ele atendeu a viúva, Ele curou pelo enfermo, Ele consolou Marta e Maria, e chorou no velório de Lázaro. Ele se relacionou com o homem, Ele veio em figura humana. Jesus esteve na terra e fez tudo isso. Ele animou as pessoas, Ele trouxe alegria para as pessoas, Ele trouxe cura, Ele trouxe uma palavra de esperança, Ele trouxe libertação para o cativo, e Ele disse: eu vim me relacionar com o homem. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se revela e Ele se manifesta, está lá em Lucas no capítulo 1, como Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus conosco. No Antigo Testamento parecia que Deus estava tão distante, e agora Ele se revela e caminha no nosso meio como Emanuel, como Deus conosco, como um Deus pessoal, como um Deus presente, que se importa conosco. Preste atenção, querido. Se você não pegar nada nessa noite, pegue isso. Nós somos amados pelo Senhor. O Senhor se importa comigo. E jamais você vai estar só. Jamais eu estarei só. Porque Isaías diz que mesmo que uma mãe esqueça de amamentar um filho recém-nascido, o Senhor jamais se esqueceria de um de nós.
Então, Ele é Emanuel, e nós precisamos ter convicção disso. Nós não estamos só. Ah, pastor, mas eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinha. É sentimento, sentimento vai e vem, mas a verdade da palavra é: você não está só. Isso é uma verdade independentemente do tempo que nós estamos vivendo, independente das suas dores, independente das suas perdas, independente de qualquer circunstância, Ele está presente. Ah, pastor, já estou com mais de 60, estou com 70, meus filhos casaram, todo mundo foi embora e eu estou só. Você não está só. Ah, pastor, eu divorciei, eu separei e eu estou só. Você não está só. Ah, pastor, estou enfermo. Sabe, parece que todo mundo me abandonou. Parece, mas você não está só. Ah, pastor, eu perdi, eu me tornei um viúvo, eu me tornei uma viúva. Você não está só. Você não está só. Coloque isso no seu coração. Eu morei muitos anos em República, na época de atleta de futebol, das categorias de base. Geralmente o clube pagava uma pensão, e nós ficávamos ali. E os dias mais difíceis para mim, que morava sozinho lá num quartinho, era exatamente o sábado e o domingo. Porque durante a semana eu acordava cedo, ia treinar de manhã, de tarde, à noite chegava um bagaço, ia dormir. E aquilo se repetia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas no sábado e no domingo, meu Deus, domingo depois do almoço, era uma saudade daquele Maranhão, que eu nunca vi um negócio daquele, meu Deus do céu. Falei, essa hora eles estão comendo uma panelada, meu Deus, oh Jesus. Essa hora eles estão entrando num chambari, eu aqui comendo pão com tai, porque não tinha nada para colocar no meio do pão, pegar o pão, dar um tai no meio dele, e virando um baré. Eu falei, oh meu Deus. Mas nesse período eu me converti, irmãos. E eu vi que, além de entender que, mesmo que aparentemente eu estava sozinho, solitário ali, havia um Deus que estava comigo, e a minha vida mudou. E depois eu comecei a me relacionar com a igreja. Uau! E crente, eu vou te contar, crente é uma bênção, irmãos. É farofa pura. Então você não está só. Você não é o que você está passando nesse momento. A sua vida não se define em dias de luto, em dias de separação, em dias de perdas. Não, é muito mais do que isso. Isso aí é só um período que você está sendo esticado, que você está sendo esticada, que você está criando uma mola, sabe, para você ser impulsionada para o destino que Deus tem para a sua vida. Só jamais. Só jamais. Então, independente da sua situação, lembre-se, você nunca vai estar só. Isso aqui é uma verdade bíblica. Deus está presente, porque a Bíblia diz que Ele é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Olha esse primeiro texto, o que é que diz? Salmos capítulo 23, verso 4. Os irmãos conhecem Salmo 23, é exatamente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o verso 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Na atualizada diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Uau! Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, me protegem. Se eu tivesse aí, eu estava orando em língua, dando um rabo de arraia, dando um mortal para trás. Uau! Esse é o nosso pastor, irmãos. Pastor, mas eu não estou sentindo. Deixa eu te falar uma coisa: independente de eu estar sentindo ou não, Ele está ali. Isso não muda. Isso não muda. O sentir ou não sentir depende muito da forma como nós nos encontramos. Existem momentos que parece que Deus não está. Parece, porque Ele está. Ele está. Ele está em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de dores, em todos os momentos, Ele está conosco.
Existe um psiquiatra cristão, Augusto Cury. Olha essa frase dele: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é o quê? É quase incurável. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Agora, quando nós somos abandonados por nós mesmos, aí ela é insuperável. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: você não pode se abandonar. Talvez você esteja mal, talvez você não esteja bem hoje, por uma série de razões. Talvez porque alguém te abandonou, porque você está sofrendo alguma coisa, mas isso vai passar. Deus vai colocar a mão sobre a sua vida, ou Deus vai enviar pessoas para te ajudar, pessoas para te abençoar. Agora você não pode parar de se amar, você não pode parar de se cuidar, você não pode se abandonar. Não largue a sua vida de qualquer jeito. Tem pessoas que, porque sofreram uma perda, porque sofreram uma avaria muito grande, elas se abandonam, elas param de se cuidar, elas acham que a vida perdeu o sentido. A vida só vai perder o sentido se você permitir isso. As pessoas só vão fazer com você aquilo que você permitir. E não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que estão ou fizeram com você. Use, canalize isso para ser fortalecido em Deus. Não entre para debaixo da cama num sentimento de autopiedade, de autocomiseração. Se erga, se levante, porque você é amado pelo ser mais poderoso da terra. Emanuel está contigo, e não importa o vale, não importa o que aconteça. Maior aqueles que está em nós. Aquele que está em nós é maior do que todas as coisas. Então não se abandone de maneira alguma, não largue sua vida de qualquer jeito. Trabalhe com Deus, porque dias melhores virão. Se você trabalhar em parceria com Deus, dias melhores virão. É difícil. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, Deus sabe, você sabe, mas você vai conseguir. Você já saiu de muita situação que você achava que não ia sair, e você também vai sair dessa, em nome de Jesus. Você vai superar isso, em nome de Jesus. Tem uma escritora, Marta Medeiros, que ela diz: olha, solidão não se cura com o amor dos outros. Solidão se cura com o quê? Com amor próprio. Se ame, ao ponto de não abrir mão da sua vida, ao ponto de não abrir mão daquilo que Deus tem para você, porque outras pessoas, você não manda na cabeça dos outros, você não comanda o coração dos outros, mas você pode controlar aquilo que está na sua cabeça, você pode direcionar aquilo que está no seu coração. Então a solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. E Jesus disse que nós devemos amar ao próximo. De que maneira? Como nós amamos a nós mesmos. Então você se ama, e depois você pode se amar. Mesmo quando você andar sozinho, você nunca deve se sentir sozinho. Preste atenção, querido e querida, solidão não é sinônimo de andar sozinho. Mesmo se alguém estiver socialmente sozinho, você pode estar pleno, você pode estar cheio, você pode andar com a sua comunidade de fé, você pode servir. Ao invés de você ficar trancado dentro de um quarto, você se levanta e diz: olha, eu vou servir na casa do Senhor, eu vou ser um voluntário, eu vou ajudar em algum lugar, eu vou fazer a minha vida ser útil, produzir alguma coisa, mudar a vida de alguém. Porque se você se trancar dentro de problema, isso só vai trazer destruição e baixa estima. Você pode morar sozinho. Eu morei muito tempo só, mas viver na solidão é diferente. Hoje nós vamos ver pessoas que vivem em solidão, mesmo misturado com muita gente, mesmo dentro de casa, com família, mesmo trabalhando, porque isso é um estado de espírito. Agora preste atenção, vai ter épocas das nossas vidas que
nós vamos optar por ter um período mais sozinho. Agora preste atenção, isso é temporário. Isso é só para resolver algumas questões entre você e você, ou entre você e Deus, ou uma mudança de propósito, de destino. Não pode ser para o resto da vida. Você ser alguém que vive em solidão plena e completa por toda a vida. E preste atenção no que eu vou te dizer. A solidão, ela concorre, ela compete com a ansiedade, com o mal desse século. Nós não precisamos viver sozinho para sentir solidão. Eu volto a falar para você, existem pessoas que vivem em solidão, sabe, que se sentem sozinhas, sabe, mesmo tendo pessoas ao lado dela, mesmo vivendo numa comunidade. É por isso que é importante você estar bem resolvido, bem resolvida. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou falando. Tem pessoas que acham que ela vai ser feliz quando ela emagrecer. Não, uau, se eu emagrecer eu vou ser uma pessoa feliz. Seja feliz com o peso que você está. Ah não, eu só vou ser feliz se eu engordar mais 10 quilos, 15 quilos. Seja feliz do jeito que você está. Não, se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, se eu tiver saúde, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aí eu vou ser feliz. Presta atenção, se você estabelece condições para a felicidade na sua vida, o diabo vai se levantar e vai te destravar o tempo todo. É por isso que Paulo diz, eu aprendi a ser feliz, a viver contente em qualquer situação. Eu sei estar feliz tendo dinheiro ou estando liso, tendo comida ou não tendo comida, estando forte ou estando fraco, chovendo ou fazendo sol. Porque a felicidade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, e Ele habita dentro de cada um de nós. Então não estabeleça atingir metas humanas para a felicidade, porque isso nunca para. Isso é algo insaciável, isso é algo inatingível, porque o tempo todo vai ter desafios. Você faz o primeiro grau, tem que terminar para fazer o segundo grau. Faz o segundo grau, tem que terminar porque tem que ir para a faculdade. Eu vou fazer a faculdade, eu vou ser feliz. Aí termina, aí vai no mercado e fala, agora tem que fazer um mestrado. Aí você faz o mestrado. Não, agora tem que fazer um doutorado. Aí você faz o doutorado para ser feliz e fala, agora eu preciso do emprego. As portas se fecharam. Aí você, não, agora eu preciso arrumar um namorado. Porque para me ser feliz eu tenho que namorar. Para me ser feliz eu tenho que casar. Aí você casa e o povo pergunta, cadê os filhos? Aí você fala, eu tenho que ter filho, porque se eu não tiver filho eu não vou ser feliz. Aí você tem filho, aí depois que tem filho fala assim, que dia que vai vir um neto? Aí quando vem duas lapadas só. Então, seja feliz com pouco ou com muito. Aprenda a ser contente, sabe? Eu não estou falando satisfeito, não. Satisfeito, não, estou satisfeito, é assim mesmo, é porque não estou falando disso, não dá de doido não. Paulo diz, olha, que nós devemos viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz, contentai-vos com o que tendes. Ser satisfeito é outra coisa, mas para ser feliz não acho que precisa disso ou daquilo. Depressão e suicídio em muitos casos acontece porque pessoas que adoeceram acreditaram que estavam sozinhos. Geralmente é isso que acontece, o inimigo isola a pessoa, e ela coloca na pessoa, olha, só tem um jeito de você resolver a sua vida, é se você morrer, se você suicidar. Escuta o que eu vou te dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Todo pensamento de morte vem do inferno, vem do diabo e é maligno. Nunca ache que é Deus soprando no seu ouvido, mandando você tirar a vida. É o Satanás disfarçado. E ele joga como se fosse você mesmo falando para você. Porque quem tira a própria vida, na realidade, está querendo resolver um problema. Só que ela vai arrumar um problema muito pior para a vida dela. Então, quando isso acontecer, você se levanta, você repreende em nome de Jesus Cristo, você liga para alguém e fala, me ajuda, ora por mim, compartilhe isso com alguém, e não fique sozinho. Todo pensamento de morte é maligno, e quando vier, você vai fazer o quê? Repreender
em nome de Jesus. O diabo ele pode querer tirar vantagem de nós seres humanos, de alguma deficiência física, de alguma deficiência hormonal, de uma situação momentânea que talvez você esteja enfrentando, talvez a pessoa esteja vivendo um momento de vulnerabilidade, um momento de instabilidade emocional por algo que aconteceu, e de repente o pensamento que vem é esse. Mas todo pensamento de morte é maligno, e você vai repreender em nome de Jesus. Reafirme a sua fé e busque ajuda em pessoas de Deus. Quantos podem dizer amém? Solidão é um sentimento de isolamento para se sentir só. É diferente de solitude. A pastora Bruna ministra uma matéria aqui no módulo 1 sobre disciplinas do Espírito, e ela fala sobre solitude. Todos nós precisamos de períodos da nossa vida, de se retirar, de ter um descanso sozinho. Isso não atrapalha, isso ajuda a organizar a nossa agenda, a organizar o nosso coração, a organizar a nossa mente. É necessário, é preciso você de vez em quando se retirar para orar, para ler a palavra, para pensar, para reorganizar a sua vida. Isso não é errado. Jesus fazia isso. Marcos capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz que Jesus levantava-se de manhã bem cedo, ainda escuro, e saía para um lugar deserto, e ali ele orava. Se você discorrer todo o evangelho de Lucas, você vai ver quantas vezes que Jesus saía, se retirava para poder orar. Você não está só. Você pode repetir comigo, diga: eu não estou só. Diga: só jamais. Oh, aleluia. Quando você não está sozinho por um propósito de se organizar, de descansar, as causas podem ser diversas. Pode ser tristeza, pode ser depressão, pode ser angústia, pode ser medo, pode ser fuga, pode ser um sofrimento emocional ou um sofrimento espiritual. Agora preste atenção, nada disso é bom para a sua vida. Nada disso é bom para a sua vida, porque esses sentimentos, eles vão te levar ou para a autopiedade ou para a autocondenação. De todo jeito você vai sair perdendo. É muito importante, sabe, você entender que não está só. E sabe por que você não está só? Primeiro, pode colocar, você não está só porque Deus o Pai, Ele está com você. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante, coloque a mão no seu coração e diga: Deus o Pai está comigo, só jamais. Eu nunca estarei sozinho. Josué capítulo 1, verso 9 diz: não temas, pode deixar Josué mesmo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é o quê? Contigo, quando você for para a igreja. É assim que está escrito lá? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quando? Por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Próximo, diz assim, olha: não temas, Isaías 41:10 diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Eu não sei você, irmãos, mas essas coisas me entusiasmam tanto. Sabe, escutar do próprio Deus dizendo lá para Isaías: olha, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão fiel. Uau! Você sabe o que é isso? Deus te dá uma palavra e diz: olha, não temas, Juliana, porque eu sou contigo. Não te assombres, Ronildo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão fiel. Deixa eu dizer algo para você. Se você não quer acreditar no que eu estou te falando, acredite na palavra. Se você não quer acreditar, sabe, naquilo que as pessoas estão dizendo para você a respeito, sabe, que Deus pode na sua vida, creia na palavra, creia no que a palavra diz. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus.
nós temos que crer nessa verdade, nós temos que nos apegar nessas verdades, como verdades absolutas, como verdades vivas para nós, irmãos. Porque essas verdades só são verdades para quem recebe e crê. Outra, pode colocar, Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te atemorize. Sabe por quê que você e eu, nós não estamos só? Porque Deus o Pai está conosco. Sabe por quê? Próximo, porque além do Pai, o Filho também está com você. E esse aí é o texto que eu citei no início. Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de quê? De Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele veio habitar no nosso meio. O verbo de Deus veio viver entre nós. Próximo, Mateus 28:20, Jesus disse, eis que estou com o Vasco todos os dias. Os vascaínos falam que tem base bíblica para torcer para o Vasco. E eu falei, que base bíblica é essa, rapaz? Falou, está escrito em Mateus 28, eis que estou com o Vasco todos os dias. Eu falei, rapaz, é convosco, moço. Ele falou, gente, achei que era com o Vasco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Segunda-feira o Senhor está contigo? Mas terça? E será que quarta? Quinta também? Mas na sexta? No sábado? No domingo? Todos os dias, faça chuva, faça sol, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu não sei você, irmão, mas eu já passei medo na vida demais. E eu lembro que teve uma época que, essa época aí de 18 anos, 19 anos, teve um período que eu morei lá na Vila Olímpica, lá na Vila Santa Luzia, em Aparecida. Aí o ônibus parava na Avenida Santa Luzia, não tinha nem asfalto na época, e tinha que descer mais ou menos uns 500 metros para chegar lá na Vila Olímpica. E quando às vezes eu vinha do culto, tinha que descer lá 10 horas, irmão, você não está entendendo não. Eu estou falando é medo. Eu falei, meu Deus, aqui é o vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. Aí quando eu vi alguém de longe, eu falo, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Agora, é engraçado que quando vinha um amigo comigo, eu não tinha medo. Ou então quando eu via que era alguém conhecido, aí eu ficava corajoso. Já aconteceu isso com alguém aqui? Quando eu era menino no colégio, sempre tinha aqueles, hoje chama bullying, né? Antigamente, não sei nem como é que chamava não. Os meninos olhavam para mim e falavam assim, na hora que saía, ó. Rapaz, aí acabava a aula para mim. Aí eu ficava com medo, eu falava, rapaz, me lasquei, agora eles vão me pegar mesmo. E eu já ficava esperando, na hora que tocava a campainha, Mas tinha dia que eu falava para meu irmão, e meu irmão grande, quase 2 metros de altura, tinha dia que meu irmão ia me buscar. Rapaz, no dia que meu irmão veio me buscar, eu crescia, menino. Aí eu passava assim perto deles assim, e fazia assim, ó. Caçando confusão. Casqueiro, lembra disso? Rapaz, esse menino é casqueiro, olha. Sabe por quê? Porque eu tinha uma companhia. Agora, Jesus está dizendo, olha, eu estou contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pastor, eu estou morrendo de medo, porque o anticristo vai vir e vai marcar na minha testa o 6666666. Anticristo vai se lascar contigo, porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, para os que ficarem, ele está comigo, não interessa. Eu sou dele, você é dele, acabou.
Sabe, anticristo não vai botar o pé no meu pescoço assim, agora você vai ser marcado pela besta. Aqui, marcado, rapaz. Eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Fomos selados, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. O Senhor está conosco. Próximo. Sabe por que eu não devo me sentir só? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém. Ele está dentro de você, meu amigo. Eu já falei isso e volto a falar, porque sempre tem gente que nunca ouviu. Eu quero conversar com Moisés, eu quero conversar com Davi, sabe, eu quero jogar ping-pong lá com José, eu quero fazer alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqueles homens também vão querer falar com você. Eles vão querer falar com você, vão querer falar comigo. Pergunta, por quê, pastor? Não, só uns 3 não vou responder não. Pergunta para mim, fala assim, por quê, pastor? Porque na época deles, o Espírito Santo não era residente. O Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Uau! E eles vão querer saber, Natanael, como é que é esse negócio aí, rapaz? Deus morando dentro de ti, olha. Como é que é esse negócio bem aí? Ele ficava lá dentro mesmo, pois é, ficava. Tu tá com ciúme, besta? Ficava, meu amigo, ele ficava. Ele vai dizer ficava, porque aqui agora ele fica. Uau! Um dos pais da igreja disse, olha, Augustinho, eu procurei Deus, perdi muito tempo procurando Deus em muitos lugares, até que eu entendi e o encontrei dentro do meu espírito. Olha o que diz esse texto. Nele, Efésios capítulo 2, verso 22. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem o quê? Moradas de Deus por seu Espírito. Uau! Deus mudou de endereço. O Filho de Deus se torna homem, se torna Emanuel e vem agora habitar dentro de nós. No Antigo Testamento existia o tabernáculo e Deus se manifestava, o Shekinah, a glória de Deus vinha no Santo dos Santos. Mas agora o Santo dos Santos é o nosso espírito e é aqui que ele habita. Olha esse outro versículo, muito conhecido, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Paulo estava dizendo isso, dizendo, rapaz, depois você pega o contexto, ele fala assim, pelo amor de Deus, você não está entendendo, você não sabe que o Espírito Santo habita em você. Vocês são santuários de Deus. Próximo. Sabe por que eu não devo me sentir só jamais? Porque a palavra, o verbo de Deus vive em mim. Diga, a palavra de Deus vive em mim. Olha só o que diz esse texto aí. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Sabe por que eu não devo me sentir só? Pode colocar o próximo. Porque nós somos a igreja de Deus. Você é a igreja de Cristo, literalmente, igreja de Cristo Noroeste. 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Sabe por que nós exortamos os irmãos a participarem do culto presencial e não ficar somente no online? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E qualquer membro do nosso corpo que nós tirarmos do corpo, o que vai acontecer com ele? Ele morre. Ele morre. Se você tirar o seu braço, não, pastor, vou tirar só o dedinho, fazer igual o Lula fez, vou tirar só o dedinho. Se tirar, ele apodrece.
ele morre. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é o quê? É membro desse corpo. Então eu e você, nós somos parte do corpo de Cristo. Próximo. Sabe por que só jamais? Porque eu sou parte da família de Deus. Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, não abandone a igreja, porque você é a igreja. O autor de Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas antes encorajemos-nos uns aos outros, ainda quanto mais vocês veem que se aproxima o dia. Na versão atualizada diz: quanto mais vede que se aproxima o grande dia. Sabe por que você não está só? Último, porque Deus compreende o que você está sentindo. Irmãos, o que mais me fascina, sabe, em Cristo é isso, essa identificação. Nós ensinamos isso aqui na escola ministerial. Jesus não somente percebe a nossa dor, mas Ele sente a nossa dor. Sabe, Jesus é homem como nós. Ele sente, Ele chora e Ele entende as nossas dores. Em Efésios capítulo 2, Ele diz que Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou e assumiu a forma de servo, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. No verso 7 ele diz assim, olha: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se o quê? Em semelhança humana, e reconhecido aonde? Reconhecido em figura humana. Aí você pode estar falando assim: pastor, mas Jesus mesmo estando com Deus e sendo Deus, como é que Ele se torna homem? Evangelho de João capítulo 1 verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? O verbo era Deus. Escute, querido, Jesus, quando Ele estava na terra, Ele não deixou de ser Deus, e você precisa entender isso, porque algumas pessoas dizem assim: ah, mas Ele fazia isso aí porque Ele era Deus. Não, tudo que Jesus fez foi movido pelo Espírito de Deus, foi movido pelo Espírito Santo que habitava nele. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz em Salmo que os céus são os céus do Senhor, e que a terra Deus deu aos filhos dos homens. E a lei fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que que Jesus, você nunca perguntou por que Jesus não veio com 33 anos para fazer o que tinha que ser feito? Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E João capítulo 10 diz que o ladrão, ele pula a cerca. E isso aconteceu na primeira sessão espírita lá no Éden, quando o diabo incorpora uma serpente. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 10, que o pastor das ovelhas, ele entra por onde? Pela porta. E qual é a porta de entrada na terra? É o nascimento de uma mulher. É por isso que quando Deus faz uma aliança com Abrão, que se torna Abraão, Deus agora tem legalidade, direito legal para entrar na terra. E a figura de Isaac é uma figura de Cristo. Preste bem atenção. A semente do homem foi corrompida pelo pecado, mas a mulher não tem semente. A mulher tem o útero que recebe a semente. É por isso que em Lucas no capítulo 1 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que de ti há de nascer será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. A parábola do semeador em Mateus capítulo 13 diz que a palavra de Deus é a semente. Daí veio a palavra sobre o útero de Maria, quando ele diz: você vai gerar o Filho de Deus. E a Bíblia diz em Mateus no capítulo 1, achou-se Maria grávida
sem antes ter coabitado com José, o seu noivo. E depois o anjo vai aparecer, quando José resolve abandonar Maria, e a Bíblia diz que enquanto José ponderava nessas coisas, apareceu um anjo para ele e disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta: não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Jesus era Deus, agora ele também é homem. Como ele é Deus, ele pode tocar na mão de Deus, e como ele é homem, ele pode tocar na mão do homem. E Jesus é o elo que liga o homem a Deus, que traz Deus até o homem. Então o Filho de Deus veio, e eu quero que você entenda exatamente isso. Olha, ele veio para saber o que o Marquinhos passava, porque quando alguém é muito superior, ele não sabe o que o outro está passando, ele não tem empatia. A Bíblia diz, olha, Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18: por essa razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo. Próximo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você está achando que Jesus fica com um cacete ele na mão? Quero ver se aquele miserável vai errar agora, que eu vou dar uma cajadada ungida nele. Vai ser com imposição de mão: receba! Mas o texto diz que, olha, pode voltar. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu nunca me preocupei com pessoas desaparecidas, até que um dia o pai do meu pastor desapareceu. Até que um dia a mãe de uma discípula desapareceu, e nós tivemos que rodar desesperado atrás. Muitas pessoas nunca preocuparam com câncer, até que teve alguém na família que teve um problema de câncer, então ela foi e criou um hospital. Preste atenção, Jesus se identificou com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, porque o texto diz que, sendo assim, ele era capaz de socorrer aqueles que estivessem também sofrendo e passando por essas coisas. Eu não sei o que você está enfrentando nesses dias, eu não sei qual é a sua guerra, eu não sei quais são as suas limitações, eu sei das minhas, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se compadece de mim, e que Ele é a minha força, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, e Ele deseja me restabelecer, Ele deseja te levantar, Ele deseja te curar, Ele deseja te sarar, Ele deseja te restaurar. Ele diz, olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de vos fazer prosperar, de abençoar a sua vida, e não de amaldiçoar, e não de castigar. Ele é o sumo sacerdote. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz esse outro texto de Hebreus: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, ele fez isso como? Sem pecado. Próximo. Eu quero te desafiar nessa noite a você tomar 3 decisões. Primeira decisão: decida ter fé em Deus. Marcos 11, 22, respondeu Jesus o quê? Tenham fé em Deus. Por que é que, Jesus diz exatamente isso? Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Porque muitas vezes nós temos mais fé nos homens que podem de alguma forma nos abençoar. Muitas vezes nós temos muito mais fé com a carteira cheia de dinheiro. Às vezes nós temos muito mais fé, às vezes nós temos muito mais segurança quando tem dinheiro no banco. Nós temos muito mais fé
quando tudo está no nosso controle do que quando nós dependemos de Deus. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é o que Jesus disse: tenha fé em Deus. Para você vencer, para você não se isolar fisicamente, para você não se isolar emocionalmente, para você não se isolar espiritualmente, tenha fé em Deus. Segunda coisa, decida acreditar em você. Porque nós somos muito duros conosco mesmo, irmãos. Às vezes nós pegamos leve com as pessoas, mas nós somos muito duros conosco mesmo. E você precisa acreditar em você. Se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar em você. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Irmãos, aqui era um jovem, um adolescente, que vai enfrentar um gigante. E eu já disse aqui da penúltima vez, ele pegou 5 pedras, dizem os estudiosos, não é porque ele estava com medo de Golias, não. É porque dizem que Golias tinha mais 4 irmãos, e ele falou: eu arrebento ele e arrebento os outros se entrarem. Sabe por que Davi se tornou o rei de Israel? Porque ele acreditou. A Bíblia fala que por 40 dias Golias afrontava dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: Golias, tu vens contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em quem eu tenho crido, e hoje mesmo Ele te entregará nas minhas mãos. Aleluia! Acredita em você. Ah, pastor, mas está difícil. Pois é. Se Ele acreditou em mim, rapaz, você estava na bagaceira, meu amigo. Você estava só o bagaço da laranja. Lá no Maranhão, quando eu era pequeno, Zanilson, acho que a pobreza era tão grande que eu chupava a laranja, aí depois eu virava ela do revés assim, ó, e depois eu comia cada, entendeu? E dependendo da fome passava para a branca, para a parte branca. Nós estávamos daquele jeito, só o bagaço. E ele acreditou. Porque a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele não chamou ninguém aqui quando estava por cima da carne seca, não. Porque a Bíblia diz que Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Então, se Ele acredita em mim, deixa eu falar algo para você. Eu vou fazer valer a pena. Quem assistiu aqui o Resgate do Soldado Ryan? O cara chega e fala para o soldado, fala assim, olha, falou assim, mas tanto de gente morreu. Pois é, faça valer a pena. Terceira decisão que eu preciso tomar nessa noite: decida buscar ajuda de homens e mulheres de Deus. De repente você está mal, está pensando besteira, está pensando em desistir, está pensando em tirar a sua própria vida. Não faz isso não. Busca ajuda de pessoas, liga para alguém, sabe? E você, meu irmão e minha irmã, se Deus colocar alguma coisa no seu coração, não pega o telefone e fala assim, pastor, passa uma mensagem para o fulano, eu estou achando que ele está... Não, se Deus quisesse que eu ligasse, Ele mandava eu ligar. Se Ele está te incomodando é porque você vai ser um instrumento de Deus. Presta atenção. Eu tenho um irmão que já tirou pessoas da corda, porque Deus disse, vai na casa do fulano. Quando ele chegou lá, o cara estava subindo para se enforcar. Eu conheço pessoas que entraram para o banheiro para tirar a própria vida, e alguém ouviu a voz de Deus e ligou e disse assim, ó, estou te ligando para dizer que você é uma pessoa especial. E o cara na mesma hora parou de fazer o que estava fazendo. Agora, você precisa acreditar em você. Decida buscar a ajuda de pessoas de Deus. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Saul queria matar agora Davi, e Davi começa a fugir. E Davi vai buscar, sabe quem? Ele vai exatamente atrás do sacerdote. E ele diz, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não seja orgulhoso e não seja orgulhosa. Ah não, pastor, eu não gosto de incomodar. Não é incômodo.
Muitas vezes nós não vamos atrás, é por orgulho. É por orgulho, porque você acha que isso vai te diminuir. Mas muitas vezes quando um homem de Deus, uma mulher de Deus pede ajuda, isso está mostrando quão grande ele é, quão homem, quão mulher essa pessoa é. Então decida acreditar que Deus vai fazer. Decida acreditar, acredite em você e busque ajuda de pessoas de Deus. Quantos podem dizer amém? Querido, eu gostaria de ler um salmo para você, e vai ser colocado uma canção para depois que eu ler esse salmo. Você vai ter paciência comigo. Quem me dá 5 minutos faz assim com a mão. 5, 10, 15, 20, vai dar tempo. Enquanto preparo o videozinho com a música, eu quero ler para você o Salmo 139. Eu vou te falar uma coisa, eu chorei tanto lendo esse salmo, escutando essa música. E o texto diz assim, olha: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escura. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, e graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O inimigo quer você isolado. Feche os seus olhos por um instante. A Bíblia diz que o Senhor é conosco todo o tempo. Todo o tempo o Senhor é conosco. Que Ele nos cerca por diante e por detrás. E o inimigo, ele quer ver você isolado. E muitas vezes você tem se sentido só. Talvez por fraqueza, por ressentimento, talvez por remorso, por angústia, por dor, por sofrimento, por vergonha, por injustiça. E esse sentimento de solidão e de isolamento pode ser um sentimento maligno para tentar destruir a sua vida, ou pode ser simplesmente a carne se manifestando. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus se importa conosco, que o Senhor se importa com você, e que você está livre em Cristo para poder viver uma vida plena nele.